1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, a epígrafe da minha tradução diz: acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Leamos: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Repita comigo: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E você diz amém? Amém. Podem tomar os vossos assentos. Peço por gentileza que mantenham suas Bíblias abertas neste texto que nós acabamos de ler. E baseado aqui neste texto, eu quero compartilhar com a igreja uma palavra da parte de Deus sobre o arrebatamento da igreja. Quero pregar segundo o tema: porque creio no arrebatamento. Você pode repetir comigo: porque creio no arrebatamento. Tem alguém aqui que crê no arrebatamento? Tem alguém aqui que crê que a igreja vai ser arrebatada? Que você vai ser arrebatado? Por que esse tema? Porque creio no arrebatamento. Porque, evidentemente, há quem não creia no arrebatamento. Há quem não acredite que Jesus vai voltar. Mas eu quero dizer também que há irmãos nossos, até sérios, sinceros, que creem que Jesus vai voltar, mas não em forma de arrebatamento. Não creem no arrebatamento. Creem na vinda de Jesus, mas não em forma de arrebatamento. Eu quero, à luz da palavra de Deus, trazer aqui uma palavra apologética. Eu quero defender o arrebatamento da igreja nesta noite, baseado, claro, na palavra de Deus. Porque alguns pregadores, Gleison Gama, que não creem no arrebatamento, por alegarem que o arrebatamento foi invenção de uma adolescente chamada Margaret MacDonald. Alguns atribuem a crença do arrebatamento a essa jovem que viveu por volta do ano 1815, e alguns afirmam que o arrebatamento é invenção dessa jovem, dessa adolescente que morreu tão jovem, chamada Margaret MacDonald. Mas eu quero, nesta noite, compartilhar com a igreja algumas passagens bíblicas, algumas referências bíblicas que nós tomamos, que o pastor Esdeberg particularmente toma como base para crer no arrebatamento da igreja, crer que a igreja vai ser arrebatada. Eu quero dizer que, como estivemos pregando ainda esse ano uma escola bíblica lá em Natal, para obreiros e membros de uma igreja com a irmã nossa, que existem na Bíblia algumas verdades que são fundamentais, são chamadas verdades fundamentais. Essas verdades fundamentais, elas são indiscutíveis.
E a vinda de Jesus é uma dessas verdades fundamentais. Isto é indiscutível, porque a Bíblia, ela nos traz capítulos inteiros que falam sobre a vinda de Jesus, como Mateus capítulo 24, como Marcos capítulo de número 13, e até livros inteiros como este livro aqui, a primeira carta aos Tessalonicenses, que trata exclusivamente sobre a vinda de Jesus. Então, que Jesus vai voltar, isso é indiscutível. Mas onde entra a discussão? Porque nós particularmente cremos que quando Jesus voltar, que a vinda de Jesus se dará em duas fases. Quantas fases? A primeira fase é a chamada fase do arrebatamento. E que nessa fase Jesus não aparecerá à vista de todos. O Senhor Jesus vai parar uma determinada altitude nos ares, e dos ares arrebatará o seu povo da face da terra. E uma vez arrebatado, então começará aqui um período chamado de grande tribulação, que durará aproximadamente 7 anos. E que no final, aí sim, no final da grande tribulação, aí acontecerá a segunda fase da segunda vinda de Jesus, que é a fase onde Jesus virá visivelmente. Como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7: vede, ele vem sobre as nuvens dos céus, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Pois bem, esta é a segunda fase, onde Jesus virá visivelmente para todos os moradores da face da terra. Assim cremos e assim pregaremos nessa noite. Mas nós temos, como disse e repito, alguns irmãos nossos, tementes a Deus até, que não creem na vinda de Jesus nessa fase chamada de arrebatamento. Aí eu costumo dizer, que alguém me perguntou: pastor, então quem não crê na vinda de Jesus em forma de arrebatamento, mas crê que Jesus vai voltar, quando ele vier arrebatar a igreja, vai subir? Claro que vai subir. Não é porque, agora se a pessoa não cresce que Jesus vai voltar, aí sim, não subiria. Mas a pessoa crê que Jesus vai voltar, espera que Jesus vai voltar, mas porque foi ensinado, não em forma de arrebatamento. Eu não creio que essa pessoa vai deixar de subir por isso, porque em forma de arrebatamento ou visivelmente, aí já são verdades paralelas, é diferente de verdades fundamentais. São verdades discutíveis, dá para se discutir. A minha intenção nessa noite, para defender o arrebatamento, não é trazer uma palavra polêmica, nem de confrontamento. Eu quero, como disse, trabalhar o tema porque creio no arrebatamento, e vou trazer aqui algumas referências, bases bíblicas, e baseados nela, eu afirmo, quero afirmar à luz da palavra de Deus, que o arrebatamento é real, que o arrebatamento não é fruto da imaginação, nem invencionismo de Margaret MacDonald, daquela adolescente, como alguns alegam. Esse negócio de arrebatamento, isso é invenção de Margaret MacDonald. E esse texto aqui, para mim, ele é o texto que mais fala claramente sobre o arrebatamento. Mas você percebe, pelo menos aqui na minha tradução, a epígrafe diz assim: acerca da ressurreição, repita comigo, ressurreição e vinda de Cristo. Então o apóstolo Paulo trabalha aqui essas duas verdades: a ressurreição, repita mais uma vez, ressurreição e a vinda de Cristo. Essa primeira carta aos Tessalonicenses, alguns afirmam que foi a primeira carta que Paulo escreveu. Se não foi a primeira que ele escreveu, foi uma das primeiras. Mas futuramente ele iria escrever também 2 cartas para uma igreja da cidade para a igreja da cidade de Corinto. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai trabalhar esses 2 temas aqui: ressurreição e vinda de Cristo, de uma maneira detalhista e minuciosa.
E a gente até pregou sobre isso ontem, no culto de Santa Ceia, lá no Jardim das Palmeiras. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Onde ali, Paulo, ele conjuga o verbo ressuscitar pelo menos 23 vezes. E nós vamos usar um texto lá de 1 Coríntios capítulo 15 também, para falar sobre o arrebatamento nesta noite. Mas eu queria aqui rapidamente, resumidamente, trabalhar esse tema, ressurreição. Você pode repetir mais uma vez? Ressurreição? Então observe, quando nós lemos o versículo de número 13, atentamente, nós podemos observar que estava acontecendo uma inquietação na igreja de Tessalônica. Que inquietação era essa? Alguns estavam muito pesarosos, muito tristes, perturbados com a vida após túmulo. Perderam a esperança de que iriam reencontrar os irmãos que já partiram para o Senhor, que já partiram no Senhor. Observe o que ele diz aqui no 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormir aqui é uma figura de linguagem para se referir à morte, para que não vos entristeçais como os, olha aí, o grupo que havia dentro da igreja de Tessalônica, que perderam a esperança, que estavam pensando: morreu, acabou, não existe mais vida após a morte, a vida é só aqui. Como os demais que não têm esperança. Alguns estavam convencidos na igreja de Tessalônica que morreu, acabou-se. Outros, pelo contrário, criam: não, os nossos irmãos que dormem no Senhor, que já morreram, quando chegar a nossa hora, a hora da nossa partida, nós vamos nos reencontrar lá no céu, dos céus. Mas tinha um grupo não, que estava inquieto, apavorado, e que perderam a esperança da vida eterna. E quão lamentável é para o povo, para a igreja, quando a igreja perde a esperança da vida eterna. Porque que sentido, que motivação nós teremos de continuar nessa caminhada, se acreditarmos que, uma vez morto para sempre, a doutrina da aniquilação da alma. Por isso que no 14 ele diz: porque se cremos, olha a condição, se cremos que Jesus morreu, repita comigo, porque, com mais convicção, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê que ele morreu e ressuscitou? Não faz sentido esperar pela vinda de Jesus se não tivermos essa fé, essa confiança de que ele morreu, mas ressuscitou. É como diz a letra do hino da harpa cristã. O poeta foi muito feliz quando disse assim: porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É o que ele trata lá no capítulo 15, de maneira detalhada, minuciosa, da primeira carta aos Coríntios. Ele diz lá: irmãos, que esperança seria essa nossa se a gente não cresce que Jesus ressuscitou? A ressurreição de Jesus é histórica. Ele ressurgiu. Então Paulo diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, repita comigo, assim também, aos que em Jesus dormem. Quem são os que em Jesus dormem? Aqueles que morreram
salvos. Aos que em Jesus dormem, veja que tremendo, Deus os tornará a trazer com Ele. Não, você não entendeu. Deus os tornará, ou seja, porque até, deixa eu falar aqui rapidamente sobre o estado intermediário da morte até a morte e ressurreição de Jesus. Quando o homem morria, seja salvo ou perdido, eles iriam para dois lugares distintos, mas situados numa mesma região. Jesus falou disso na parábola do rico Lázaro. Quando o rico morre, vai para o Hades, em grego, Sheol, em hebraico, que não é o inferno definitivo, é inferno provisório, ou antessala do inferno. O inferno propriamente dito é o Geena, lago de fogo. Então, quando o mendigo morre, ele vai para o seio de Abraão. E do Hades, o rico avista o mendigo no seio de Abraão. E ele clama, pedindo: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo com água e me refresque a língua, porque eu estou aqui em tormento e chamo. Abraão diz: não é possível. Não é possível nem ninguém daqui passar para aí, nem ninguém daí passar para cá, porque entre nós existe um grande abismo intransponível. Esse abismo é aquele abismo que a legião de demônios que estava incorporada no rapaz pediu para Jesus: não nos mande para o abismo, porque o Hades ou Sheol é apenas a antessala do inferno. No abismo, Pedro escreve na sua carta que ainda há no abismo uma prisão antes de chegar no lago de fogo, chamada Tártaro, onde estão demônios aprisionados que nunca foram soltos, que serão soltos durante a grande tribulação. Eles estão lá, encarcerados. Imagine a fúria e a ira desses demônios, porque você já deve ter visto alguma matéria de algum preso, aquelas condições subhumanas, e alegando: como é que a gente pode sair daqui recuperado? Sai de lá mais violento ainda. Agora imagina, desde a rebelião lá do céu, esses outrora anjos, agora demônios, estão prisionados lá no Tártaro e serão soltos durante o período da grande tribulação. Então, quando Jesus morre, se cumpre Efésios capítulo 4, versículos 10 e 11, ou 11 e 12, não me falha a memória, 9 e 10, perdão, onde vai dizer que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Jesus desce a essa região, pega todos os salvos que morreram salvos e transporta-os para o céu dos céus, ou o terceiro céu. É por isso que em Atos capítulo número 7, quando Estevão está sendo apedrejado, ele não vê mais o seio de Abraão, ele vê Jesus em pé à direita de Deus, esperando a chegada dele no céu. Então, quando o salvo morre, vai direto, como canta Cassiano, vai direto para glória, mas está em espírito. Então, quando Jesus vier, Deus os tornará a trazer com Jesus. Eles vêm em espírito para ressuscitarem em um corpo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, imortal e incorruptível. Esta é a primeira ressurreição. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Veja como Paulo esperava ansiosamente pela vinda de Jesus. Por isso que ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essa trombeta de Deus nós já vimos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, e diz: eis que vos digo um mistério, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes de soar da última trombeta. Esta trombeta aqui trata-se da última trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque quem morreu em Cristo está em espírito, mas precisará tornar com Jesus a essa terra. Pastor, e os irmãos
cujos restos mortais já não existem mais. E você sabe que com o tempo, só o que resiste ainda é cabelo, unhas, cabelos e unhas. O resto tudo se decompõe. Se cumpre Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mas esta morte, Paulo prefigura ali como uma espécie de semente, que a semente, para germinar e brotar, ela precisa primeiro morrer. Aí é semeado na terra um grão de milho, mas nasce um pé de espiga. Então a morte é como uma semeadura, onde na ocasião da vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, ressuscitarão os corpos incorruptíveis. O que quer dizer incorruptíveis? O contrário de corruptível. Incorruptível é o que perece, o que padece, o que enferma, o que estraga. Como eu disse ontem no Jardim das Palmeiras, você deve ter conhecido alguém, eu conheci, que foi diagnosticado com diabetes, e às vezes descobriu já estava avançado, e pessoas tiveram que ter membros do corpo amputados por causa da diabetes. E isso porque o corpo é corruptível, é perecível. Então ressuscitará com um corpo incorruptível, e não vai saber o que é mais diabetes, câncer, osteoporose, artrite, artrose, trombose, bico de papagaio, tosse, gripe, tuberculose, pneumonia. Cada doença dessa que a gente vai escapar era um glória que era para ser dado para Jesus. Então o corpo vai ressuscitar incorruptível, e o que é mais? Imortal. Esta é a primeira ressurreição. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que chamam de primeira ressurreição? Porque haverá duas ressurreições. Quantas ressurreições? Falar em ressurreição, a Bíblia fala de ressurreição de mortos. Repita comigo: ressurreição de mortos. O que é a ressurreição de mortos? A ressurreição que aconteceu com o filho da viúva de Sarepta, a ressurreição do filho da sunamita, a ressurreição do soldado que tombou ferido em batalha e morreu, mas quando o corpo tocou na alçada de Eliseu, deu um pulo ressuscitando. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Tabita ou Dorcas, como queira, a ressurreição de Eutico. Estas foram ressurreição de mortos, mas todos esses morreram, ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Então essa é a ressurreição de mortos. A ressurreição aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, é a ressurreição dentre os mortos, daqueles que morreram em Cristo. Os que dormem no Senhor vão ressurgir dentre os mortos para ter seus corpos, repito, transformados em corpos incorruptíveis e imortais. Mas se existe uma primeira ressurreição, que é a ressurreição dentre os mortos, existirá também uma segunda ressurreição, a ressurreição dos mortos. Repita comigo: ressurreição dos mortos. O anjo falou para Daniel sobre essa ressurreição. Está no capítulo 12, versículo 2, ele disse assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, isto é muito sério, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu vou repetir: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Quem é que vai ressuscitar para a vida eterna? Os que dormem no Senhor. Mas observe que haverá uma outra ressurreição, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é uma ressurreição bem lá na frente. Jesus também corroborou isso aqui em João capítulo 5. Vou fazer questão de ler também aqui. João capítulo 5, Jesus corrobora sobre essas duas ressurreições. Veja bem, João capítulo 5, versículo 29 ele diz assim: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida,
arrebatamento. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Mas eu vou deixar a ressurreição dos mortos para outra ocasião. Deixa eu voltar aqui para me concluir. Hoje já vamos ministrar a ceia do Senhor. Então observe que a ressurreição está atrelada à vinda do Senhor. Pastor, o senhor disse que ia pregar sobre o tema porque creu no arrebatamento. Vamos lá, eu vou concluir aqui. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, o que é que está escrito aí na sua Bíblia? Seremos. Quem está com a Bíblia aberta? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Os que já ressuscitaram no Senhor, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Repita mais uma vez: seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Se alguém não crê que vai ser arrebatado, eu creio que eu serei arrebatado. Se eu estiver vivo, né? Por ocasião do arrebatamento, serei arrebatado. A palavra arrebatamento quer dizer ação ou efeito de arrebatar. E o que é arrebatar, por sua vez? Guarda isso: tirar repentinamente, bruscamente, alguém de algum lugar. Seremos arrebatados, ou seja, seremos tirados repentina e bruscamente. De que lugar? Daqui da terra. A origem da palavra, porque arrebatados aqui é a transliteração do termo harpazo, no grego quer dizer tirado brusca ou violentamente de um lugar antes de um perigo iminente. Eu vou repetir de novo. Arrebatados aqui é a transliteração do termo no grego harpazo, que quer dizer tirado, arrancado de um lugar bruscamente antes de um perigo iminente. Você acha que perigo iminente é esse? Por que eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Poderia passar. Eu não vou discutir, não vou polemizar com quem crê que vai passar pela grande tribulação. Mas por que eu creio particularmente que a igreja não... Eu quero me reportar agora lá para Mateus capítulo 24, o sermão escatológico de Jesus. Mateus 24 é muito curioso, porque é o que a teologia chama de passagem parentética. O que é uma passagem parentética? Assim como Apocalipse 12 também é uma passagem parentética. É uma palavra que envolve eventos do passado, presente e futuro. Está tudo misturado. Então, tem uma sequência de versículos que eu queria que você pegasse aí. O Espírito de Deus me iluminou, me mostrou essa sequência, 3 versículos sequenciais que a gente ensinou lá em Natal, na escola bíblica de obreiros e membros, onde esses 3 versículos sequenciais tratam tanto do arrebatamento, grande tribulação e vinda de Jesus em glória após a grande tribulação. Olha o que aqui diz o 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vou repetir: relâmpago é uma coisa que demora, né? Demora muito, né? Aparecer? É? Ou não? É rapidamente, né? Porque assim, observe, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, claridade, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso fala de rapidez. De que rapidez está se referindo aqui? Do arrebatamento. 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Agora olha o que diz o 29. Olha, observe, no 27 fala da vinda do Filho do Homem como um relâmpago, muito rápido.
Aí o 28 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Olha a grande tribulação entrando em cena aqui, ó. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Isso aqui, resumidamente, trata do quê? Dos juízos de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 12, parafraseando: quando o quarto anjo toca a quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas são feridos. Então isso aqui, o 29, trata resumidamente dos juízos da grande tribulação. Agora observe: passada a grande tribulação, Jesus retorna a esta terra. Versículo 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Você pegou aí que o 27 fala de uma vida como relâmpago, depois uma sequência de juízos, e agora, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mas deixa eu encerrar aqui, voltando para 1 Tessalonicenses. Porque creio no arrebatamento, e porque creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Capítulo 1, versículo 10. Não entra em questão não. Se alguém diz: você acredita no arrebatamento, irmão? Alguns até dizem assim: nós não somos melhores do que os cristãos dos primeiros séculos da era cristã, que foram jogados no Coliseu de Roma, foram martirizados. Por que a igreja escaparia da grande tribulação? Alguns alegam isso. Só que eu entendo que grande tribulação não é para salvo. Grande tribulação é para pecador impenitente, para gente que insistiu em não se arrepender. Então, antes que a ira de Deus seja derramada sobre essa terra, eu creio que antes disso Jesus tira sua noiva daqui. Qual é o noivo que sabe que vai ter destruição, morte, angústia, tribulação tal qual nunca houve, sabendo que a sua noiva está naquele lugar? Será que ele não tiraria sua noiva antes? Olha aí, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Pega aí, ó. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Olha aqui, ó. A saber, Jesus. Repita comigo: Jesus, que nos livra da ira futura. Quer mais o quê? Jesus que nos livra da ira futura. Quer mais? Capítulo 5 do mesmo livro aí, da mesma carta, versículo 9. Porque Deus, repita comigo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer mais? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Bem-aventurados aqueles que guardam a palavra da paciência, porque eu os guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Por isto creio no arrebatamento, que Jesus vai arrebatar a sua noiva antes que a ira e os juízos de Deus venham sobre essa terra. O arrebatamento é real. Isto é culto de Santa Ceia. Por isso que ele disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Fica de pé, noiva de Cristo, glorificando o noivo. Glorifique o noivo. Glorifique o noivo.
Só quem está esperando pelo noivo, só quem espera pelo noivo, ele vem.